Algo sinistro estava prestes a ocorrer, e poucos estavam preparados para a magnitude do que estava por vir. Pouco antes de sua morte, Padre Pio teve uma visão tão aterrorizante que o deixou profundamente perturbado. Ele chorou lágrimas de sangue e permaneceu em silêncio absoluto por uma semana inteira. O peso da revelação era grande demais para ele suportar. Agora, após todos esses anos, sua profecia finalmente se revelou, trazendo à tona uma realidade mais assustadora do que qualquer um poderia imaginar. Os sinais que ele previu já estão se manifestando, infiltrando-se em nosso mundo sem serem notados pela maioria. O que Padre Pio testemunhou sobre o ano de 2025 traz implicações tão profundas que ameaçam abalar a humanidade em seus alicerces. Uma sequência de 3 eventos catastróficos já foi colocada em movimento, mas apenas um pequeno grupo de pessoas tem a percepção necessária para entender o que realmente está acontecendo. Enquanto o inevitável se desenrola, a vida como a conhecemos será alterada para sempre. Antes de revelar a extensão total desse aviso divino, há 2 coisas cruciais que devem ser feitas. Primeiro, reserve um momento para refletir sobre a importância de se manter informado sobre eventos de grande significado espiritual. Segundo, reconheça que a verdadeira compreensão exige fé. Tome uma posição e afirme suas crenças, pois aqueles que permanecerem firmes em sua convicção serão os que perseverarão diante do que está por vir. Agora, ouça com atenção, o tempo está se esgotando, e o que você está prestes a aprender pode mudar sua percepção do mundo para sempre. Naquela noite, o mosteiro de San Giovanni Rotondo estava calmo e silencioso. A luz fraca das velas tremulava pelos corredores, projetando sombras longas nas paredes de pedra. Enquanto os outros frades dormiam profundamente, um evento sobrenatural poderoso ocorria no humilde quarto de Padre Pio. Ele já sentia muito tempo que seu tempo neste mundo estava chegando ao fim, mas nada poderia tê-lo preparado para a visão aterrorizante que estava prestes a se desenrolar diante dele. Enquanto ele se ajoelhava em oração, completamente absorto em contemplação espiritual, uma luz radiante inundou seu pequeno quarto, envolvendo-o em um brilho sobrenatural. Um tremor profundo percorreu seu corpo, suas mãos começaram a tremer, e seu coração batia forte, como se ele estivesse sendo tomado por uma força invisível. Em um piscar de olhos, ele ficou paralisado, congelado no lugar, enquanto a revelação se desdobrava diante de seus olhos. O que ele testemunhou naquele momento foi tão angustiante que seu rosto ficou coberto de lágrimas de sangue. Era como se sua alma tivesse sido libertada das restrições do mundo físico e transportada para um reino desconhecido, onde as regras do tempo e do espaço não se aplicavam mais. Nessa visão, ele viu uma sequência de eventos tão devastadores que desafiavam a compreensão humana. Ele viu cidades inteiras consumidas pelo fogo, reduzidas a ruínas fumegantes, enquanto o caos dominava a terra. O céu estava envolto em uma escuridão sufocante, obscurecido por uma nuvem negra e ameaçadora que bloqueava o sol. Em todos os lugares, as pessoas corriam em pânico, gritando desesperadamente, mas não havia refúgio. Os oceanos rugiam com uma fúria inimaginável, engolindo litorais e arrastando nações inteiras para o abismo, como se a própria terra estivesse se voltando contra a humanidade. Montanhas que haviam permanecido inabaláveis por séculos desmoronavam como castelos de areia levados pela maré. O mundo estava desmoronando, mas a destruição física era apenas o começo de algo muito pior. A visão de Padre Pio revelou uma verdade ainda mais sombria: a humanidade estava caindo em um abismo não apenas físico, mas também espiritual. Ele viu que os corações das pessoas haviam se endurecido, completamente desprovidos de compaixão e fé. Um vazio profundo havia substituído a moralidade, e o sagrado havia sido abandonado. As igrejas estavam vazias, os sacerdotes eram negligenciados e esquecidos, e os verdadeiros crentes enfrentavam perseguição implacável. Um grande engano começou a se espalhar como uma praga, envolvendo até mesmo aqueles que antes eram firmes em sua fé. Então, algo ainda mais assustador aconteceu. Padre Pio viu entidades não naturais se movendo entre as pessoas, sussurrando em seus ouvidos, plantando sementes de confusão e desespero. Alguns indivíduos podiam vê-las e recuavam de terror, mas muitos permaneciam alheios, como se estivessem cegos para a verdade. O engano era tão absoluto que a escuridão era aceita como luz, e o mal era abraçado como o bem. Naquela noite, o silêncio do mosteiro foi quebrado por um grito gelado.
Os outros frades, assustados, correram para o quarto de Padre Pio e o encontraram pálido e trêmulo, seu rosto marcado por lágrimas de sangue. Nenhuma palavra saía de seus lábios. Por 7 dias agonizantes, ele permaneceu em silêncio, incapaz de articular o horror do que havia visto. Quando finalmente falou, sua voz era pouco mais que um sussurro, mas suas palavras carregavam um peso que fazia arrepiar a espinha de quem as ouvia. Ele disse: "O mundo passará por uma prova como nunca antes. O que eu vi quebrou minha alma, mas não tenham medo. Deus tem um plano. Somente aqueles que permanecerem firmes em sua fé resistirão à tempestade que está por vir." A partir daquele momento, Padre Pio se afastou ainda mais do mundo, dedicando cada momento à oração e exortando aqueles ao seu redor a permanecerem vigilantes, confessarem seus pecados com frequência e nunca abandonarem sua devoção. Ele entendia que a humanidade estava à beira de um grande ponto de virada, e aqueles que não se preparassem espiritualmente seriam levados pelas provações que os aguardavam. O que mais o perturbava era que as pessoas estavam cegas aos avisos. Elas seguiam suas vidas, alheias aos sinais divinos que se desenrolavam diante de seus olhos. Ele viu que esses sinais não eram previsões vagas, mas avisos explícitos enviados do céu, mensagens que, se ouvidas, dariam à humanidade tempo para se preparar. No entanto, ele também viu que a maioria os ignoraria, recusando-se a reconhecer a verdade até que fosse tarde demais. Em seus últimos dias, Padre Pio tentou alertar aqueles mais próximos a ele. Ele falou de um tempo de escuridão que se aproximava, um período tão severo que apenas aqueles com fé inabalável resistiriam sem sucumbir ao medo ou ao engano. Sua visão não era apenas para sua própria geração, era uma mensagem para nós, nos dias atuais. Os eventos que ele previu já começaram a se desenrolar, e ainda assim o mundo continua inconsciente. Para aqueles que têm a capacidade de ver além do véu da ilusão, os sinais são inegáveis. A questão já não é se esses eventos acontecerão, mas se estamos preparados para o que está por vir. É impossível esquecer a noite em que Padre Pio chorou lágrimas de sangue, a noite em que sua visão o deixou em silêncio por uma semana. Mas o que permanece em grande parte desconhecido é que essa revelação não foi apenas um aviso geral, foi uma profecia com implicações precisas para os anos de 2024 e 2025. Ele previu que, antes do fim, a escuridão desceria sobre o mundo, e a humanidade receberia sinais de alerta inegáveis, destinados a despertar aqueles com olhos para ver e sabedoria para entender. Esses sinais já começaram a aparecer, e o tempo está se esgotando. A única questão que resta é: estamos prontos? Padre Pio alertou que inúmeras almas ignorariam os sinais que se desenrolavam diante de seus olhos, preferindo viver em ignorância deliberada, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. As pessoas continuariam a perseguir prazeres passageiros, entregando-se ao materialismo e a buscas egoístas, enquanto ignoravam a batalha espiritual travada ao seu redor. Elas fechariam os olhos para a verdade, caindo mais profundamente no grande engano que havia envolvido o mundo. No entanto, nem todos sucumbiriam a essa cegueira espiritual. Aqueles que permanecessem firmes na fé e comprometidos com a oração incessante receberiam o dom do discernimento. Mesmo quando a escuridão se espalhasse, eles estariam protegidos do pior da turbulência. Enquanto testemunhavam o caos ao seu redor, eles não seriam consumidos por ele. Esses indivíduos reconheceriam os sinais pelo que realmente eram, avisos divinos destinados a despertar aqueles que ainda tinham ouvidos para ouvir. Agora, o mundo está em uma encruzilhada. A questão que nos pressiona é esta: já entramos no período que Padre Pio previu? Estamos testemunhando o desenrolar de uma mudança na ordem natural, um prenúncio de algo muito maior, um colapso espiritual da própria humanidade? Padre Pio deixou sua mensagem clara: a sobrevivência nesses tempos difíceis não será encontrada na fuga ou no esconderijo, mas no fortalecimento da alma. Ele exortou os crentes a permanecerem em um estado constante de oração, a confiar em Deus mais do que nunca e a permanecer firmes na fé, mesmo quando o mundo ao seu redor estivesse em colapso. Agora que os primeiros sinais estão começando a aparecer, cada um de nós enfrenta uma decisão: permitiremos que sejamos arrastados pela maré do engano, ou nos ancoraremos no fundamento inabalável da fé? O tempo para escolher está se esgotando, e em breve a neutralidade deixará de ser uma opção.
Uma das visões mais assustadoras de Padre Pio revelou um futuro em que a humanidade ficaria presa em uma grande ilusão, um engano tão habilmente elaborado que até mesmo os crentes mais devotos correriam o risco de serem desviados. Esse engano não chegaria por meios convencionais, nem viria na forma de uma falsidade óbvia. Em vez disso, ele se infiltraria no mundo através do alcance cada vez maior da tecnologia. O que Padre Pio testemunhou foi um mundo em que as pessoas não mais buscavam a verdade por meio da fé e do discernimento espiritual. Em vez disso, elas colocavam sua confiança nas imagens que piscavam diante delas nas telas, acreditando que essas eram a realidade. Os sentidos seriam enganados, e o que parecia ser uma prova inegável de milagres e maravilhas seria, na verdade, nada mais do que fabricações cuidadosamente projetadas. As próprias ferramentas projetadas para tornar a vida mais conectada e conveniente acabariam servindo como as correntes que prenderiam a humanidade no engano. Em sua visão, Padre Pio viu líderes mundiais utilizando tecnologia avançada para gerar falsos sinais e maravilhas, ilusões tão convincentes que pareciam ser de origem divina. Ele viu nações inteiras fascinadas por esses falsos milagres, acreditando que estavam testemunhando a prova de um novo despertar espiritual. Mas, na realidade, tudo era parte de um esquema intrincado, um esforço calculado para atrair o mundo para um sistema de crenças que estava em oposição direta a Deus. O engano seria vasto e abrangente. Reportagens de notícias, plataformas de mídia social, filmes e até mesmo a realidade virtual se tornariam instrumentos de controle. Todo o espaço digital seria transformado em uma arma, projetada para reforçar narrativas cuidadosamente elaboradas que levariam as pessoas a aceitar mentiras como verdades. Em sua visão, Padre Pio viu imagens de tirar o fôlego projetadas no céu, figuras que pareciam milagres divinos, mas que eram completamente fabricadas. Essas ilusões tinham um único propósito: afastar a humanidade do verdadeiro caminho e levá-la em direção a uma realidade fabricada, criada por aqueles que buscavam poder supremo. O engano seria tão magistralmente orquestrado que até mesmo os devotos teriam dificuldade em distinguir o que era real do que era falso. Muitos acreditariam que estavam testemunhando revelações divinas, sem nunca perceber que estavam caindo em uma armadilha cuidadosamente planejada. Até mesmo aqueles que antes eram inabaláveis em sua fé começariam a questionar suas crenças, influenciados pelo espetáculo avassalador do que parecia ser evidência irrefutável. No entanto, em meio a esse engano em massa, haveria um pequeno, mas resoluto grupo que veria através da ilusão. Esses indivíduos não confiariam no que seus olhos vissem, mas no que seu espírito discernisse. Sua confiança não estaria em sinais artificiais ou maravilhas digitais, mas na verdade eterna da Palavra de Deus. Eles não seriam seduzidos pelo fascínio de um mundo que prometia salvação através da tecnologia, nem seriam enganados pelas promessas daqueles que afirmavam oferecer iluminação à parte de Deus. Padre Pio foi insistente: a única maneira de resistir a esse grande engano seria por meio da oração incessante e da fé inabalável na verdade divina. Ele alertou que essa ilusão seria uma das últimas e mais astutas estratégias do inimigo para levar as almas ao erro. Seria uma falsa realidade cuidadosamente arquitetada para enganar até os mais fiéis, afastando-os da salvação e levando-os para as garras de uma grande mentira. Já estamos testemunhando o amanhecer dessa grande ilusão. Hoje, a tecnologia avançou além do que as gerações anteriores poderiam ter imaginado. Inteligência artificial, deepfakes e realidade virtual são capazes de gerar eventos, rostos e vozes que nunca existiram, mas que parecem completamente autênticos. Histórias inteiras podem ser reescritas, narrativas remodeladas e populações inteiras enganadas com nada mais do que imagens fabricadas exibidas em uma tela. E se isso for apenas o começo do que Padre Pio previu? Seu aviso permanece como um lembrete severo: nem tudo que aparece diante de nossos olhos é real. A única verdade absoluta vem de Deus, e somente aqueles cuja fé é inabalável terão o discernimento para reconhecer a diferença entre milagres genuínos e manipulações projetadas para desviar o mundo do caminho certo. O tempo do grande engano tecnológico está se aproximando mais rápido do que a maioria imagina. Aqueles que depositam sua confiança em construções digitais, em vez da verdade divina, estarão em grave perigo. A questão agora é: você estará entre aqueles que serão enganados, ou permanecerá firme na verdade? Em outra visão,
Padre Pio previu a destruição da instituição mais sagrada e fundamental da sociedade humana, a família. Ele viu um tempo em que os laços familiares seriam rompidos, as crianças se levantariam contra seus pais, e os fundamentos morais que sustentaram civilizações por gerações seriam sistematicamente desmantelados. O que antes era um lar cheio de amor, unidade e fé compartilhada se tornaria um campo de batalha de discórdia, ressentimento e alienação. Os valores que por muito tempo preservaram a força das famílias seriam descartados como ultrapassados e substituídos por ideologias que afastariam as gerações mais jovens da sabedoria de seus antepassados. Essa destruição não aconteceria da noite para o dia, seria uma erosão gradual, orquestrada por forças invisíveis determinadas a cortar os laços que mantinham as famílias unidas. Os pais seriam descartados como irrelevantes, sua autoridade minada e sua orientação desconsiderada. As crianças seriam condicionadas a acreditar que sua fé, suas tradições e seus valores familiares eram barreiras opressivas à sua liberdade pessoal. As próprias instituições que outrora protegiam e preservavam os valores familiares se voltariam contra eles. A sociedade glorificaria a independência absoluta, retratando a vida familiar como restritiva, a fé como ultrapassada e a sabedoria parental como um obstáculo, em vez de um domingo. Na visão de Padre Pio, ele viu famílias desmoronando, casamentos se desintegrando, pais e filhos se tornando estranhos e gerações inteiras se separando de suas raízes. Mas mesmo nessa profecia sombria, havia esperança. Um pequeno número de famílias resistiria. Elas se manteriam firmes em sua fé, recusando-se a ceder à pressão social. Seus lares brilhariam como faróis no meio da escuridão, criando seus filhos na verdade e protegendo-os das falsidades do mundo. A mensagem de Padre Pio é clara: a única maneira de perseverar nas provações que virão é permanecer inabalável na fé, orar juntos como uma família e lembrar que o verdadeiro amor está ancorado na verdade divina. Hoje, sua profecia está se tornando realidade. As famílias estão sob ataque, a ordem moral está se desfazendo. A única questão que resta é: você permanecerá firme, ou permitirá que o engano consuma sua família? Os avisos de Padre Pio não tinham a intenção de incutir medo, mas de nos despertar antes que seja tarde demais. O tempo de preparação é agora. O tempo de escolher está se esgotando. Em uma de suas visões mais sombrias, Padre Pio viu o surgimento de um sistema financeiro completamente novo, diferente de tudo que o mundo já havia visto. As estruturas familiares do sistema bancário tradicional seriam desmanteladas, a moeda física desapareceria, e todas as transações financeiras seriam digitalizadas, monitoradas e registradas. Essa transição não viria como uma mudança abrupta, mas seria introduzida gradualmente, sob o pretexto de progresso, eficiência e modernização. Governos e corporações apresentariam isso como uma solução perfeita, uma maneira mais segura e conveniente de administrar o dinheiro. As pessoas seriam informadas de que esse novo sistema eliminaria fraudes, agilizaria o comércio e melhoraria a segurança, tornando as transações financeiras mais suaves do que nunca. Mas a realidade que Padre Pio viu era muito mais sombria do que as promessas que seriam feitas. Esse sistema não foi projetado para trazer liberdade financeira, foi criado para controle total. À medida que essa estrutura digital se expandisse, as pessoas logo descobririam que sua capacidade de comprar e vender não estava mais em suas mãos. Cada compra, cada transação e cada troca de bens seria rastreada, analisada e controlada por uma autoridade centralizada. A privacidade se tornaria uma coisa do passado, e a autonomia pessoal sobre as próprias finanças não passaria de uma ilusão. Para aqueles que se conformassem ao sistema, suas vidas correriam sem problemas, com acesso fácil aos seus fundos. Mas aqueles que ousassem resistir enfrentariam consequências severas. Eles seriam isolados, restringidos, em última análise, perseguidos. Sem acesso às suas contas bancárias, moeda digital ou mesmo necessidades básicas, eles se viriam incapazes de funcionar em um mundo que havia se tornado totalmente dependente desse sistema. A pressão para se conformar seria avassaladora, e muitos sentiriam que não tinham escolha a não ser aceitar, não porque acreditassem, mas porque a sobrevivência exigia isso. Mas o que tornava essa visão ainda mais aterrorizante era que esse sistema financeiro não apenas controlaria a economia, mas também manipularia a própria fé.
Padre Pio viu que as instituições religiosas que se recusassem a se alinhar com os mandatos do sistema seriam fechadas, silenciadas e despojadas de seus direitos legais. Igrejas que se recusassem a se conformar seriam rotuladas como extremistas, e líderes religiosos que se manifestassem contra o sistema seriam censurados, acusados de espalhar desinformação e até mesmo criminalizados. Os fiéis que se mantivessem firmes em suas convicções seriam vistos como ameaças à nova ordem, tratados como rebeldes que impediam o progresso. No entanto, apesar dessa opressão esmagadora, Padre Pio viu algo notável: um pequeno, mas inabalável grupo de crentes resistiria. Esses indivíduos não seriam enganados por promessas vazias de estabilidade, segurança e conveniência. Eles reconheceriam o verdadeiro propósito por trás desse sistema, não uma mera reestruturação financeira, mas o cumprimento de uma profecia bíblica, um passo em direção a um mundo que buscava apagar a fé e substituí-la por total submissão. Eles se recusariam a comprometer suas crenças, mesmo diante da perseguição, porque entendiam as implicações espirituais do que estava acontecendo. Embora a sociedade os visse como obstáculos ao progresso, Deus não os abandonaria. Agora, surge a questão crítica: quando isso começará? Na verdade, já começou. Quando olhamos ao redor do mundo hoje, vemos uma inflação galopante, o colapso de grandes bancos e um impulso agressivo em direção a uma sociedade sem dinheiro. Governos em todo o mundo estão eliminando rapidamente a moeda física, defendendo alternativas digitais como o caminho a seguir. Todas as mudanças financeiras que Padre Pio previu estão se desenrolando diante de nossos olhos. A questão não é mais se isso acontecerá, mas quando atingirá sua forma plena. O momento de se preparar é agora. A fé será testada de uma forma como nunca antes, e somente aqueles que permanecerem firmes na verdade terão a força para resistir ao que está por vir. No meio desse caos, Padre Pio também recebeu uma visão de grande esperança. Ele viu que, mesmo quando o mundo entrasse em turbulência, Deus levantaria um remanescente fiel, um grupo escolhido de crentes que seriam selados com proteção divina. Esses indivíduos não estariam entre os ricos ou poderosos, nem seriam celebridades ou figuras de influência mundana. Em vez disso, seriam homens e mulheres comuns cuja fé foi testada por meio de provações, perseguições e sofrimentos. Pessoas que permaneceram firmes na verdade, não importando o custo. Esse remanescente receberia uma missão sagrada: eles se tornariam uma luz na escuridão, demonstrando, por meio de atos milagrosos, que o poder de Deus ainda estava vivo e atuando na terra. Enquanto o mundo mergulhava na confusão, a fé era atacada e os valores morais desmoronavam, esse pequeno, mas inabalável grupo, permaneceria firme. Eles se recusariam a ser enganados pelo medo, pelas falsas promessas ou pelas ilusões de segurança oferecidas pelo sistema global. Mesmo enfrentando tremenda oposição, eles não quebrariam. A proteção divina e a força sobrenatural os guiariam para lugares seguros, protegendo-os em tempos de escassez. Mesmo quando o mundo sofresse com a falta de recursos e instabilidade, esses escolhidos nunca faltariam. Quando o perigo surgisse, eles seriam protegidos sobrenaturalmente, escondidos de seus inimigos de maneiras que desafiavam a compreensão humana. Mas o que mais chocou Padre Pio foi o que aconteceria a seguir: Deus derramaria sobre eles um poder diferente de tudo que o mundo já havia visto desde os dias dos apóstolos. Eles seriam cheios dos mesmos dons divinos que haviam capacitado os discípulos no Pentecostes. Padre Pio os viu curando os enfermos com um toque, multiplicando alimentos para sustentar grupos inteiros, expulsando demônios com nada mais do que uma oração e profetizando com precisão impressionante. Esses indivíduos não agiriam em seu próprio nome, mas como instrumentos diretos de Deus, realizando milagres inegáveis que forçariam o mundo a reconhecer que o divino ainda estava presente. A fé não havia morrido, e a batalha espiritual final estava próxima. O mundo zombaria deles, descartando-os como fanáticos e extremistas, mas mesmo aqueles que antes rejeitavam a fé buscariam refúgio entre eles depois de testemunhar o poder inegável de Deus trabalhando através deles. Através desse remanescente, Deus daria à humanidade um último aviso, uma última oportunidade de se arrepender antes do julgamento final. No entanto, Padre Pio também viu o custo que esse remanescente pagaria. Eles seriam caçados por aqueles que buscavam controlar o mundo. Seriam vistos como uma ameaça, um obstáculo ao poder, e fariam de tudo para eliminá-los.
Mas Deus não permitiria que fossem destruídos. Nenhuma arma formada contra eles prosperaria. A proteção sobrenatural os guardaria, e rotas de fuga apareceriam onde nenhuma parecia existir. Mesmo enfrentando uma oposição implacável, eles não seriam derrotados. O teste final, porém, seria avassalador. Padre Pio emitiu um grave aviso: esse remanescente não seria formado da noite para o dia. Aqueles que seriam escolhidos para essa missão já estavam sendo preparados. Cada provação, cada dificuldade e cada batalha espiritual que enfrentaram não foi aleatória, foi um treinamento divino, moldando-os em guerreiros da fé que seriam fortes o suficiente para permanecer firmes nos últimos dias. Padre Pio viu que esse remanescente viria de todas as nações, de todas as origens e de todas as faixas etárias. Mas todos eles compartilhariam uma característica definidora, uma fé inabalável que nenhum medo, decepção ou ameaça poderia quebrar. Eles seriam aqueles que permaneceriam firmes até o fim. A questão final que Padre Pio nos deixa é clara: estaremos entre esse remanescente fiel, ou seremos levados pelo medo e pelo engano? Os sinais já estão aqui. A prova começou. Somente aqueles que permanecerem firmes na fé serão chamados para essa grande missão. Então, agora, pergunte a si mesmo: você estará entre aqueles que permanecerão fortes e testemunharão o poder de Deus nos últimos dias? Padre Pio viu algo tão aterrorizante que o abalou profundamente: sinais falsos criados com a intenção de enganar o mundo. Não seriam meros truques de vista ou simples ilusões, mas manipulações deliberadas feitas pelo homem, projetadas para imitar maravilhas divinas. Ele previu um tempo em que luzes artificiais, exibições tecnológicas e fenômenos celestiais fabricados seriam usados como ferramentas para enganar as massas, fazendo-as acreditar que estavam testemunhando milagres divinos, quando, na realidade, estavam sendo levadas para uma das maiores armadilhas espirituais de todos os tempos. No entanto, em meio a esse mar de enganos, Padre Pio deixou uma mensagem crucial: aqueles com corações puros e olhos espirituais abertos não seriam enganados. Ele viu que somente aqueles que permanecessem profundamente enraizados na oração, inabaláveis na fé e sintonizados com a voz de Deus seriam capazes de distinguir a verdade da falsidade. Aqueles que confiassem apenas em seus sentidos, que confiassem cegamente no que viam sem buscar discernimento, seriam enredados na grande ilusão. Mas Deus, em sua misericórdia, não permitiria que seus fiéis ficassem na escuridão. Padre Pio viu que os anjos do Senhor estariam presentes durante esses eventos, protegendo aqueles que buscavam a verdade. Ele viu visões, profecias e sonhos sendo concedidos aos crentes, revelando-lhes o que realmente estava acontecendo. Essas manifestações divinas serviriam como o aviso final e a mensagem do céu de que um grande evento estava prestes a acontecer, um evento que alteraria para sempre o curso da humanidade. Mesmo hoje, testemunhamos sinais inexplicáveis no céu, alinhamentos celestiais estranhos, flashes de luz misteriosos sem explicação científica e ocorrências incomuns que desafiam as leis da natureza. Seriam esses os sinais de que Padre Pio falou? Estamos no limiar da grande manifestação celestial que ele previu? As profecias não são mais previsões distantes, elas estão começando a tomar forma. Os sinais estão aparecendo, mas somente aqueles que permanecem em comunhão com Deus entenderão seu verdadeiro significado. O resto permanecerá cego, descartando o que está bem diante de seus olhos, ignorantes até que seja tarde demais. E você? Estará entre aqueles que veem a verdade, ou entre aqueles que a ignoram, percebendo seu erro apenas quando já for tarde demais? O maior alvo do inimigo são as almas das crianças. Entre as visões mais comoventes de Padre Pio estava uma que revelou o alvo principal do inimigo nos últimos dias: as crianças e os jovens do mundo. Eles não seriam atacados com armas ou violência, mas seriam bombardeados com um engano tão poderoso que os afastaria completamente da verdade de Deus. As gerações futuras cresceriam em um mundo meticulosamente projetado para apagar sua fé, confundir suas mentes e separá-los de tudo que antes era sagrado. Esse ataque não seria óbvio, não viria na forma de uma guerra aberta contra a religião. Em vez disso, ele se disfarçaria de iluminismo, progresso e liberdade pessoal. O pecado seria reembalado como virtude, a escuridão seria apresentada como luz, e as mentiras seriam distorcidas em verdades.
Padre Pio viu que escolas, meios de comunicação de massa e plataformas digitais se tornariam as principais armas nessa batalha. Instituições que outrora defendiam valores morais e princípios cristãos seriam infiltradas e transformadas em lugares onde as crianças seriam doutrinadas com ideias destinadas a afastá-las de Deus. Desde cedo, as mentes jovens seriam alimentadas com mentiras, que Deus não existe, que a fé é um sistema de crenças ultrapassado, que a verdade absoluta não existe e que a moral é subjetiva. Elas seriam ensinadas a seguir apenas seus desejos, sem considerar consequências ou responsabilidades. Um mundo seria criado onde o bem e o mal não seriam mais reconhecidos, onde o pecado seria glorificado e onde o próprio fundamento da fé seria ridicularizado. Mas o que Padre Pio viu a seguir foi ainda mais assustador. Ele viu que os pais começariam a perder o controle sobre o que seus filhos aprendiam. O próprio mundo assumiria a autoridade sobre a educação das futuras gerações. Mães e pais que tentassem proteger seus filhos desse engano seriam ridicularizados, condenados ao ostracismo e até mesmo perseguidos. O direito de criar os próprios filhos na verdade seria arrancado, e aqueles que resistissem seriam vistos como obstáculos ao progresso. Padre Pio entendeu que isso não estava acontecendo por acidente, mas como parte de um plano cuidadosamente estruturado, uma estratégia para preparar as gerações futuras a abraçar o grande engano. Se as crianças crescessem sem fé, sem moralidade e sem um senso de sua verdadeira identidade, então, quando o teste final chegasse, elas seriam impotentes para resistir. Aceitariam as falsas promessas do novo sistema global sem hesitação, acreditando que ele seria a resposta para todos os seus problemas. Mas nem toda a esperança estava perdida. Padre Pio viu que Deus levantaria famílias fiéis e fortes, lares que se tornariam fortalezas espirituais, protegendo seus filhos do engano que viria. Ele deixou instruções claras para os pais e líderes espirituais: orem constantemente pelas crianças e jovens. Pais e avós devem interceder diariamente, cobrindo-os com orações, especialmente pelo poder do rosário. Não deixem que o mundo chore seus filhos. Os lares devem ser fortalezas de fé, onde as crianças aprendem a verdade antes que o mundo tenha a chance de envenenar suas mentes. Controlem o conteúdo que consomem, o que assistem, leem e ouvem, pois isso molda suas almas. Os pais devem estar vigilantes, garantindo que a mídia e a tecnologia não se tornem as principais influências nas referências de seus filhos. Ensinem-lhes a palavra de Deus desde tenra idade, pois uma criança que está enraizada na verdade divina no início da vida estará melhor equipada para resistir às mentiras do mundo à medida que envelhece. Não tenha medo de... O ChatGPT disse. ChatGPT. Batalha espiritual, pois Deus nunca abandona aqueles que nele inserem. Se este ensinamento tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam fortalecer sua fé. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem inspirada. Que Deus te abençoe.